Se houve uma coisa que eu gostei da noite eleitoral de ontem foi o comentário de Joana Mortágua, em que basicamente ela se apresentava como vencedora das eleições autárquicas, pelo menos a forma como falava dava a entender que o Bloco de Esquerda tinha tido um resultado minimamente significativo, quando todos percebemos, e eu mostrei no primeiro vídeo que produzi no dia de hoje, que o Bloco de Esquerda passou de 2,5% para 0,5% enquanto partido isolado. Não falo de coligações, porque isto de andar às costas do Partido Socialista não me parece uma boa forma de analisar a performance do Bloco de Esquerda. E eu no dia de hoje venho mostrar-vos um arraso completo que a Joana Mortágua sofreu em direto para ver se acalmava um bocadinho os ânimos, porque estava demasiado animada para quem tinha sido reduzida a 1/4 ou 1/5 daquilo que foi em 2021. Eu acho muito interessante que se tenha feito o salto das legislativas para as autárquicas, porque todos nós compreendemos que são eleições diferentes, mas ainda assim, quando dá jeito ao sistema político português, leia-se estes comentadores ecos da treta, faz-se o salto de uma eleição legislativa com circunstâncias próprias, candidatos próprios, para uma eleição autárquica absolutamente diferente, com candidatos diferentes, muitos deles pouco mediáticos, com estruturas partidárias que estão estabelecidas com décadas, com imenso financiamento, e com outros que são partidos recentes. Toda a gente sabe que se há eleições em que os partidos recentes sofrem, é precisamente nas eleições autárquicas, independentemente do tamanho global que o partido possa ter. Vamos ouvir esta tareia que Joana Mortágua levou, que estava-lhe a fazer falta, honestamente, e faremos uns comentários. Deixa-me só... Eu acho que a Joana Mortágua, com todo respeito, eu vou dizer com esta franqueza toda, não tem vergonha nenhuma na cara. Diz que está muito preocupada se Carlos Moedas voltar a ser Presidente da Câmara de Lisboa. E não está preocupada em o Bloco só ter um deputado, em o Bloco não existir no país em sítio nenhum, em ter que defender a posição eleitoral do Bloco e do reboque do Partido Socialista. Ou seja, a Joana Mortágua não está preocupada com a extinção do Bloco e com o ridículo nacional a que está derrotado o Bloco. Está preocupada com Carlos Moedas ser Presidente da Câmara de Lisboa. Olha, Joana, eu no seu lugar ia para casa, fazia uma reflexão, conversava com os seus camaradas de partido e dizia assim: o que é que nós podemos fazer sem ser a flotilha para salvar um bocadinho dos que resta deste Bloco de Esquerda que nós próprias ajudamos a afundar? Sem dúvida nenhuma. Eu era daqueles que dizia, na altura da eleição de Mariana Mortágua, que acreditava que ela poderia ser melhor líder do que Catarina Martins. Estava redonda e quadradamente enganado, diga-se de passagem. Sem dúvida nenhuma que Mariana Mortágua tem mais capacidade do ponto de vista intelectual do que Catarina Martins, não tenho grandes dúvidas disso. Agora, capacidades de liderança demonstrou zero, timings políticos zero, faro político zero, e só conseguiu afastar pessoas do partido, destruindo as estruturas partidárias internas e, aliás, aniquilando qualquer hipótese de ser bem sucedido. Da minha parte, isso é bastante satisfatório. Eu não quero sucesso do Bloco de Esquerda, nem pintados de ouro. Agora, que, sem dúvida nenhuma, estas duas senhoras ajudaram sem dúvida nenhuma, a destruir o Bloco de Esquerda, não tenho grandes dúvidas disso. E para algumas pessoas que, iludidas no dia de ontem, acharam que no dia de ontem começou a reconstrução da esquerda, meus amigos, esqueçam isso. É porque antes das eleições andava-se a dizer: não, mas nas autárquicas as pessoas não votam, ideologicamente votam nas pessoas. Mas agora que o resultado correu bem à esquerda, já andamos a dizer: não, isto é a reconstrução da esquerda, não é votar nas pessoas. Toda a gente compreende, desde logo, até por candidaturas independentes e por pessoas que estão há décadas, várias décadas, no poder autárquico, que acabam por conquistar uma reputação que é francamente difícil de se competir quando se fala de um partido pequeno, de um partido recente. O Bloco de Esquerda tem muito tempo de implementação e teve um resultado trágico, e quando se olha para os resultados da Iniciativa Liberal, do LIVRE, etc., nenhum deles tem comparação com aquilo a que se teve a nível nacional. O CDS até teve uma noite, relativamente feliz. O caso do PCP também, que o PCP é um fenómeno muito mais autárquico do que
nacional, e isso é cada vez mais realidade em 2025. Agora, para as pessoas que acreditam que a grande reconstrução ideológica da esquerda começou numas eleições autárquicas, em que as pessoas votam muito mais claramente na pessoa que conhecem da sua freguesia, do seu concelho, etc., do que propriamente numa forma de ideologia política, quem acredita que a esquerda se começou a reconstruir ontem, meus amigos, podem tirar o cavalinho da chuva. A esquerda não tem um projeto político, não tem proposta para problemas essenciais do país, desde logo não só porque os criou, mas porque tem tabus francamente difíceis de quebrar em alguns problemas, nomeadamente a imigração. É impossível o Bloco de Esquerda, o LIVRE, o Partido Socialista oferecer alguma forma com projeto, com pés e cabeça de resolver o problema da imigração que não vá contra tabus que os próprios criaram. Desde logo, quem fala de imigração é fascista e, portanto, se vocês falam de imigração, transformam-se também em fascistas. É este o problema da demonização política. Vamos ouvir a segunda parte e farei mais alguns comentários. Isto é que devia ser a sua preocupação. Tudo o resto é ridículo. E se meter a sua mão na consciência, quem ouvir dizer essas coisas percebe bem o ridículo e o desespero a que o Bloco de Esquerda chegou. E o ridículo a que o país também já entendeu que é a situação que o Bloco de Esquerda neste momento se encontra. Aliás, eu nem percebo porque é que o Bloco de Esquerda tem voz na comunicação social. Nem percebo. Não tem relevância nacional para isso. Não tem relevância política para isso. Não tem relevância eleitoral para isso. Mas continua a serem paparicados pelos mídia de forma a poderem insultar, difamar e dizer os disparates que bem entendem. É revoltante. Mas sem dúvida nenhuma. Até porque falo, por exemplo, do LIVRE. Eu não vejo tão frequentemente deputados do LIVRE nas televisões portuguesas como vejo do Bloco. E estou a dar um exemplo à esquerda de propósito, que é para não acharem que ia fazer este discurso em relação ao Chega porque é o meu partido. O LIVRE não tem a presença mediática do Bloco de Esquerda nas televisões portuguesas. E isso justifica-se com um domínio absoluto desta esquerda sectária, que não tem outro nome para se lhe dar, um domínio absoluto das narrativas a nível mediático, e por isso é que estas pessoas têm muitos problemas com as redes sociais. As redes sociais não incomodam aleatoriamente a esquerda. A esquerda tem um problema enorme nas redes sociais porque não tem o domínio da narrativa. Há figuras que, como são irrelevantes a nível político nacional, são também irrelevantes a nível de redes sociais, por muito que até tenham feito alguns vídeos nas últimas legislativas em que metiam o Francisco Louçã a dizer umas coisas e tal, e uma pessoa a rir-se por trás, aquilo era tudo muito giro, e até tiveram uns gostos, mas toda a gente percebeu que isso não se traduziu em votos. O Bloco de Esquerda está reduzido à sua insignificância, e quem ouvisse Joana Mortágua a falar no dia de ontem dava a sensação que Joana Mortágua tinha ganho mais câmaras do que o Partido Socialista ou do que o Partido Social Democrata. A Joana Mortágua, a Mariana Mortágua e o Bloco de Esquerda têm que meter uma coisa na cabeça. No dia de ontem, comparativamente a 2021, ficaram reduzidos a um quarto ou um quinto do eleitorado que tinham. Tiveram 0 câmaras, 0. Elegeram 0 pessoas como presidentes de Câmara no dia de ontem. Não têm relevância a nível nacional, são absolutamente irrelevantes a nível autárquico. A nível de eleições europeias vão passar também a ser irrelevantes, e o Bloco de Esquerda vai ser absorvido pelo LIVRE ou então vai extinguir-se brevemente, não tenho grandes dúvidas disso. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.